Paz, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, podem abrir as vossas Bíblias em João 4, no versículo 39 ao 42. Amém? Então, vamos curvar a nossa fronte, colocar a mão na altura do coração e vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos na Tua presença, Pai. Obrigado por mais um dia estarmos desfrutando da Tua palavra, Jesus. Me usa como instrumento na vida dos meus irmãos para a edificação dos santos, Pai. Ministra através das Tuas palavras, que a minha boca seja Teu instrumento, Pai, que ministre os corações dos irmãos. Amém? Então, no capítulo 4, fala sobre a mulher samaritana, sobre Jesus, e o contexto daquela época era onde que judeus não conversavam com samaritanos. As mulheres naquela época elas não tinham voz, elas não podiam conversar nem com homens em público, ao público, elas não podiam dar a sua opinião. E Jesus vem nos mostrando, nos ensinando e quebrando esses preconceitos religiosos, preconceitos de gêneros, socioculturais, porque Deus não faz acepção de pessoas, que nem está em Romanos 2:11 e em Atos 10:34. Esqueci de ler a palavra. Amém. Então vamos lá para a palavra, versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo o que tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficaram com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Sabemos que este é o verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O título da passagem é Testemunhar em Vida. No versículo 39, ali passa onde que muitos creram nele pela palavra, em algumas versões diz pelo testemunho da mulher. Então a mulher era uma mulher pecadora, onde não tinha apenas um marido, e sim tinha uma vida totalmente depravada. Esse testemunho da mulher é o quê? Uma afirmação fundamentada, um depoimento, comprovação, o que indica a existência de algo, prova, sinal e indício. No versículo 7 fala onde que Jesus estava aguardando, mas a mulher... Jesus estava aguardando a mulher, porque ela sabia, esse era o propósito dele, mas a mulher deu a resposta, porque ela foi até Jesus. Então, no versículo 7, Jesus ele foi intencional na conversa, e ele nos ensina a ser intencional, pregando o evangelho. Nisso, na pregação, ela reconhece, a mulher reconhece o seu pecado, ela se arrepende e a confessa. Versículos 13 e 18 comprova isso. Então, a mulher que recebe o perdão do pecado, ela deixa tudo. No versículo 28 e 29 diz que a mulher larga tudo, o que ela tem, que é o cântaro. Ela largou tudo que ela tinha naquele momento e foi falar das boas novas. Então, foi falar daquilo que Jesus ministrou em seu coração, onde que ela foi amada naquele momento, onde que ela não tinha nada. Ela tinha apenas um cântaro. E é muitas vezes o que a gente chega a Cristo. A gente chega a Cristo achando que isso aqui é algo mais precioso que a gente tem, que vai tirar a nossa água, vai matar a nossa sede. Mas é apenas um momento, um vazio. Que aquele momento vai ser a alegria, mas é apenas um momento, sabe? Apenas um objeto. Então ela larga tudo e sai. A gente dá para contextualizar aqui que ela sai e ela vai evangelizar. Mas está uma recém-convertida, a gente pode se dizer assim, nem foi batizada. Ela sai e vai evangelizar o que? Ela nem é um mestre da lei para falar das leis com as pessoas.
Mas a gente não precisa ser um mestre da lei para sair evangelizar, para falar do amor de Cristo. A gente basta ter um coração disponível, um coração que quer falar sobre o que Jesus me transformou, o que Jesus fez através da minha vida. E ela só diz, vem e vê, que é a primeira. O pastor já pregou sobre evangelizar, e a primeira parte é sobre vem e vê. É sobre, cara, não sei explicar, mas vem e vê, que tu vai ver o que vai acontecer. Então, a mulher samaritana era uma mulher prostituta, amante, e ela se transformou, Jesus a transformou ela em uma mulher remida. É uma serva do Senhor. Deus usa as pessoas, eles nos mostram que Deus usa as pessoas improváveis para tornar prováveis. O exemplo que Paulo, que era Saulo, ele perseguia os cristãos, e depois ele virou apóstolo. Jesus o transformou em apóstolo, em Atos 8. Assim, quando ele viu Cristo, quando Cristo encontrou Cristo, ele teve a consequência de ficar cego por um período, mas ele, depois disso, ele reconheceu os seus pecados e vai falar sobre as boas novas. Davi era apenas um pastor de ovelha, mas Deus o transformou ele em um rei de Israel. Isso está em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. A Bianca era uma adolescente perdida, depravada, mas Jesus a encontrou ela e fez uma serva, uma filha do Senhor. Amém. Tem aquela musiquinha, havia um homenzinho torto, andava na casa torta. Andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia, homenzinho torto, a Bíblia a encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Então, Jesus, ele vê a pessoa. Quantas vezes ele não viu o homenzinho caminhando na rua toda torta? E ele pensou, no dia que ele estava disposto a encontrar, que ele saiu à busca de alguma coisa, ele encontrou a palavra, e Jesus se mostrou a ele. E após, quando ele se revelou ao homenzinho torto, se revelou ao Paulo, se revelou a Davi, se revelou a mim, ele mudou nossas vidas, porque nós demos a resposta. Amém? No versículo 41, e muitos creram nele por causa da sua palavra, Jesus restaura ali como uma... Jesus, ele mostra assim, se naquela época uma mulher ela não era nem dada a ouvidos, não podia levantar a sua opinião, e muitos creram nela. Então as pessoas elas viram que havia alguma coisa de diferente na vida dela, para eles darem ouvido a ela. Então, Moisés, em Êxodo 34, 29 ao 30, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele viu com Deus, e ele desceu do Monte Sinai com as tábuas nas suas mãos, o seu rosto resplandecia, e as outras pessoas olhavam e viram seu rosto e compreenderam que era a glória de Deus. Ele era a luz do mundo, que Mateus relata em Mateus 5:14, onde que diz que nós somos a luz do mundo. Moisés, ele teve um encontro com Deus e ele foi transformado, ele resplandecia sua glória quando desceu, e as outras pessoas viram com os seus olhos carnais. Em Apocalipse 21:11, fala assim: ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia, muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Essa passagem em Apocalipse fala sobre a noiva de Cristo, onde a noiva de Cristo ela resplandece a glória de Deus. Ela é como uma joia mais que preciosa, ela é como jaspe, como um cristal claro. Então, se nós dizemos que somos filhos de Cristo, nós precisamos resplandecer a glória de Cristo. Aquela mulher samaritana, ela não relata que ela foi batizada, que ela foi colocada as vestes mais puras, mais limpas nela, e aí ela foi pregar o evangelho. Não, ela só diz que ela largou de imediato o cântaro e saiu pregar, vem e vê.
Então, aqui mostra que quando a gente tem um encontro com Cristo, a glória, e a gente confessa o pecado, a gente se arrepende, a glória do Senhor habita em nós. A glória do Senhor vem para nós, dentro de nós, dentro do nosso coração. E nós precisamos, o que aquela mulher era de tão especial, de uma ex-pecadora, para que os povos acreditassem no que ela dizia. A glória do Senhor, somente isso. Amém? Aqui também podemos ver, então, que Jesus ele não transforma uma pessoa de fora para dentro. Isso é a religião que faz. Não, você usa uma saia, você se veste dessa tal maneira, se comporta dessa tal maneira. Não, Jesus ele transforma a gente de dentro para fora. Não adianta nada colocar uma roupinha num porquinho, e se você largar ele vai correr na lama. E sim, você precisa, então, de dentro para fora. O Espírito Santo precisa me convencer. Isso não é através das mãos humanas. Então, aqui mostra que a mulher, ela pregou simplesmente o quê? O testemunho dela. Muitos eram os profetas. No versículo 42 diz, já que pelo teu dito nós cremos. E aí, então assim, eu vejo que, beleza, eu fui lá, preguei o evangelho para aquela pessoa, eu me mostrei arrependida, olha o que Jesus fez através da minha vida, olha o que Jesus está me transformando. Todos os dias eu não sou melhor que você, mas eu estou num processo também. Mas eu estou deixando eu ser processada. Quando a gente vê isso, quando Jesus nos torna isso, nós pregamos o evangelho, a pessoa fica curiosa. Muitas pessoas... no último evangelismo que eu fui, um amigo meu me olhou e falou, cara, eu não te reconheço mais. Quem que é você? Como isso? Como é que você conseguiu? Não é através de mãos humanas, não é porque o meu discipulador estava todo dia na porta da minha casa, bora para a igreja. Não, é porque o Espírito Santo me convenceu que aquela vida não era para mim. Que eu não era uma simplesmente menina que precisava ficar perdida, e sim que eu era remida e que eu era filha do Senhor. E através disso, eu quero, todas as pessoas que o primeiro amor, de quando recebe, ele quer espalhar, ele quer falar sobre, as bênçãos de Jesus, sobre o que ele fez na minha vida, porque a gente é um vaso, então um vaso ele foi remido e ele foi derramado água dentro. E eu quero transbordar essa água, e todas as vezes que eu vou tenho mais intimidade com Jesus, eu quero transbordar essa água para que as outras pessoas que elas precisam matar a sede, que elas estão encontrando em coisas mundanas, elas venham até nós, cristãos, e que nós damos a água da vida para eles, que é Jesus. Amém? Então, na conclusão, é que Jesus nos chama para perto das nossas vidas para que nós sejamos pessoas iluminadas, para que a glória dele resplandeça. A gente não é simplesmente pinçado do mundo para preencher cadeiras. As nossas vidas vão tocar vidas, porque nós somos placas indicativas do caminho. Jesus é o caminho, nós somos as placas ao lado, que dizemos é por aqui. E se a minha placa não tiver com a luz, não vai adiantar nada, porque nós estamos na escuridão. Nós estamos indo até a escuridão. Então, se a minha placa não tiver a luz, como é que eu vou iluminar o caminho? Amém? Então, eu quero todos que... Agora vamos a um momento de reflexão. Quem nós sejamos? Qual é o nosso testemunho diário? Na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na rua, no meio dos meus amigos. O que eu estou mostrando? Eu estou sendo uma placa indicativa? Eu estou refletindo a glória do Senhor em mim? Porque acredito que quando Jesus ele aparece, as outras pessoas, o Espírito Santo a convence do pecado. E quando eu a convenço, ela vê que aquele mundo não é mais para ela. Então, por que ela está rendida a isso? Se você que ainda está rendido ao mundo, aos desejos do mundo,
Lembra? Jesus, ele morreu por todos nós. Não só por mim, não só pelo Jeff, não só pela Esté. Ele morreu na cruz por todos nós. Ele sangrou por todos nós. E o sangue dele paga qualquer preço. E sim, você é um filho amado, só que lembre-se, Deus, ele ama o pecador, não o pecado. Você precisa se abster do pecado. Amém. É isso. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, então. Tá bom. Amém, Senhor Jesus. Obrigado por mais essa noite, Pai. Obrigado pelas Tuas palavras, Jesus. Espero que eu esteja sido cano, não entupido. Que a Tua água esteja fluído dentro de mim, Pai. Que eu consiga ter derramado no corações dos meus irmãos, Pai, nessa terra, onde que a semente ela venha crescer, germinar, Senhor Jesus. Te agradecemos por todas as palavras que foram ministradas essa noite, Jesus. Agradecemos pela vida de cada irmão, Pai, que está aqui presente. Cada coração disposto, sedentos por Ti, Pai, pela Tua água, pela Tua fome, Pai. Você diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que é de Ti, Pai, que é a justiça de Cristo, Jesus. Sim, Pai, agradecemos por mais um dia, Jesus. Nos leva para casa, os irmãos que moram em outras cidades, acompanha Ele, que continuam debaixo das Tuas mãos, Senhor Jesus. Nos dê uma noite de sono maravilhosa, uma ótima semana, Jesus. Sim, mostre que nós possamos estarmos testemunhando em vida, que nós sejamos a luz onde a gente está, Pai, que a gente não seja uma pessoa influenciável, mas sim que a gente influencie as outras pessoas a Ti, Pai. Acenda a placa, acenda as luzes da placa do meu irmão, para que ele também possa ser uma placa no meio do caminho, indicando onde tem você, Jesus. Amém.